Anunciar o texto lembrando de uma coisa. Quando eu era criança, estudava o ensino primário, eu aprendi uma coisa na escola. Eu aprendi que o ciclo da vida, o ciclo natural da vida é: o ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Não sei se vocês aprenderam assim também. A nossa cultura, uma cultura secular, ela tem tentado inibir, mascarar ou até mesmo desconstruir algumas dessas fases que são naturais à vida. E eu queria me ater, eu vou escolher uma dessas fases para conversar com vocês hoje pela manhã e expor Provérbios pensando numa destas fases, a velhice. É certo que não é fácil encarar a vida quando o vigor, a vitalidade, eles se esvaem, quando a fertilidade, a força, o brilho dos olhos, o equilíbrio já não são mais os mesmos, até mesmo quando a memória já se tornou uma vaga lembrança. A velhice, ela é vista com temor e receio nos nossos dias. A fragilidade, a dependência, as marcas dos anos vividos amedrontam algumas pessoas e fazem algumas pessoas fugirem ou tentar fugir dessa realidade. Nós somos muito pessimistas quando encaramos a velhice. Envelhecer, o número de idosos no Brasil vem crescendo de uma forma estrondosa. Na última década, 50% a mais de idosos na nossa população, segundo o IBGE. Hoje são mais de 26 milhões de idosos no Brasil, 14,3% da população. Deste total de idosos, 35% vivem sozinhos, verdadeiros órfãos na velhice. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Provérbios capítulo 16, versículo 31. E junto com Salomão, ressignificarmos na nossa geração o significado do envelhecimento. Provérbios, capítulo 16, versículos do 31 até o capítulo 17, versículo 6. O texto nos diz assim, Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito e santo, Deus soberano, grandioso, é tão bom, Senhor, estarmos aqui nesta manhã reunidos, cantando louvores ao Teu nome, reunidos como povo Teu, ansiando, ó Pai, aquele grande dia, o dia em que estaremos eternamente na Tua presença, Te bendizendo, Te exaltando, contemplando a Tua glória. Aqui fazemos isso, Senhor, como que numa amostra simples do que viveremos na eternidade. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor, iniciar a semana consagrando este dia ao Senhor e as nossas vidas para o Teu louvor. Nesse instante que lemos a Tua palavra, Senhor, nós pedimos a Tua santa instrução, a orientação do Teu Santo Espírito, que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração, trazer, ó Deus, edificação à nossa fé, consolo ao nosso coração, ânimo ao nosso ser, Senhor, direcionamento para as nossas escolhas e decisões. Abençoa as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, e orienta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. A perspectiva de Salomão quanto à velhice ou ao envelhecer é outra.
é totalmente diferente da perspectiva que nós temos dos nossos dias. Apesar de todos esses aspectos enumerados e levantados a respeito do envelhecimento serem reais, Salomão, quando contempla esta fase da vida, ele é otimista. Ele olha para a velhice, para esta fase da vida, e ele considera esse estágio como uma coroa de honra, como uma coroa gloriosa, como algo a ser desejado, o envelhecimento. Aliás, ele escolhe essa fase da vida para motivar os jovens, porque nós não podemos esquecer da motivação deste livro, o porquê da sabedoria de Salomão em Provérbios. O livro de Provérbios objetiva orientar os jovens a viverem no temor do Senhor. E o sábio neste livro está envidando todos os esforços para orientar a mente e o coração dos jovens a abraçarem a sabedoria, a abraçarem o caminho do temor do Senhor. E o que o sábio faz agora, no versículo número 31, é mais uma vez trazer um provérbio educativo, um fator motivador para levar os jovens a abraçarem esse caminho do temor, o caminho da sabedoria, o caminho do Senhor. E é interessante perceber isso, ele vê virtude na velhice, ele vê a velhice apresentando ao jovem como um prêmio, como uma recompensa, como uma coroa de glória, como algo a ser desejado, as cães, as marcas da idade. Salomão fala da velhice como um tempo de autoridade, como um status de dignidade, figurados na ideia de uma coroa, de algo valoroso, de algo resplandecente, de algo almejado. E ele estende essa dignidade às gerações futuras, no versículo número 6 do capítulo 17. Então, se você perceber, nós temos uma pequena moldura, a moldura da velhice, fechando essa pequena porção que nós escolhemos. Do capítulo 16, versículo 31, ao capítulo 17, versículo 6, Salomão escolhe as marcas da idade, a velhice, para motivar os jovens a desejarem a sabedoria e para estimulá-los ao respeito e à dignidade, a uma vida motivada pelo temor do Senhor. Nós estamos diante de um trecho vívido de Provérbios. Ele observa a vida, nós não podemos esquecer isso, pelas lentes da lei de Deus, com a cosmovisão do temor do Senhor, onde a sabedoria é enaltecida e as suas virtudes são apresentadas na prática. E o jovem, aqui nessa pequena porção, ou o cristão que está nessa nova dispensação, eles são motivados a trilhar este caminho, a buscar essa coroa, a caminhar no temor do Senhor. Então, com base nessas breves informações horas apresentadas, eu queria convidar vocês para juntos nós pensarmos nesse texto sobre o tema envelhecer com sabedoria e olharmos para esta fase da vida não com temor ou receio, como alguns chegam na crise da meia-idade e ficam com medo do que virá, ou quando se aposentam, sucumbem, porque não conseguem ver nesta fase da vida o valor que há nela. Então, queridos, diante de tantas instruções que Salomão nos traz nessa pequena porção, eu queria pensar em apenas 3 instruções que nos levam ao entendimento de como nós podemos envelhecer com sabedoria. E voltando os nossos olhos para o texto, eu queria voltar aí e ler versículo por versículo junto com os irmãos, à medida que expomos eles. Eu queria voltar para o versículo 31, e do versículo 31 ao 33, percebermos que envelhecer com sabedoria é ter domínio de suas ações. É ser alguém comedido, prudente, como já vem sendo exaltado neste livro a todo momento. O versículo de abertura, como eu falei, é um provérbio educativo. É onde o sábio vem motivar ou apresentar uma razão pela qual o seu leitor ou o seu aprendiz deve dedicar-se a buscar essa sabedoria. E então ele nos diz: coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Este é o provérbio de abertura do trecho. Um provérbio educativo e que admoesta todos aqueles que o ouvem a esta coroa magnífica buscarem. Essa coroa de honra, uma coroa de beleza, de dignidade, de autoridade. Cães aqui pode ser traduzido basicamente por cabelos grisalhos ou as marcas da idade na pele. E é interessante que trazer para esse público, nos dias de hoje, para nós, a ideia de que isso é um prêmio a ser buscado, marcas de velhice, sinais de cabelos brancos na cabeça, é algo que não diz muito para a gente, porque na nossa cultura
a velhice ela é vista com receio, de forma negativa. Se você colocar no Google rejuvenescimento, veja o tanto de resultados vai trazer para a sua pesquisa, de experimentos, de descobertas, de tratamentos, pessoas que entregam suas riquezas, sua vida, a fazerem cirurgias plásticas para inibir os sinais da idade. Salomão está viajando. Não, na cultura dele, viver muito era sinônimo de bênção, de cuidado, de promessas cumpridas, de provações vencidas, de concretude. Então é por isso que ele apresenta ao jovem a ideia de marcas da idade, cabelos brancos, a velhice como um prêmio a ser buscado. Mas não é qualquer velhice a ser buscada. Não quer dizer que por ser velho você vai ser sábio e conquistou a coroa da vida. O versículo número 31 é muito claro, que diz que essas marcas da idade, elas são a coroa de honra numa condição, quando essas marcas se acham no caminho da justiça, quando essa pessoa constrói sua vida no temor do Senhor. Então não é qualquer velhice, porque nós podemos atestar com os nossos olhos muitos velhos que não são sábios, que apodrecem, mas não amadurecem, que têm um coração orientado por outros valores que não são a palavra de Deus. Essa frase eu olhei para Fernando, quem estava conversando lá atrás, e ele disse essa frase exatamente agora. Muitas pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Elas apodrecem, mas não amadurecem. É quando não andam no caminho da justiça, é quando não caminham no temor do Senhor. Então essa velhice que vem sendo descrita aqui, ou que será descrita aqui como uma joia a ser perseguida, como uma coroa a ser buscada, é aquela vida construída no temor do Senhor. São aqueles grisalhos que vêm como resultado de obediência, são aquelas marcas nos olhos, aqueles pés de galinha nos olhos, como um sinal de uma pessoa que viveu no temor do Senhor. A velhice no caminho da sabedoria não é negativa, mas é ditosa, como diz a palavra de Deus a respeito de Abraão, que morreu em ditosa velhice. É como descreve o Salmo 128, que aquele homem é pleno de felicidade quando vê os filhos dos seus filhos. Era assim em Israel. Quem vivia muito não era alguém encostado ou desprezado, mas era alguém considerado, reputado, respeitado, alguém consultado. E é isso que eu queria trazer nessa manhã e resgatar com vocês pensando nisso. Envelhecer com sabedoria. Aqueles que já estão nesse processo, desde que nasceram, e vivem esse processo de envelhecimento, vamos considerar esse caminho. E em primeiro lugar, envelhecer com sabedoria é ter domínio de si. O versículo 32 vai encaixar esse pensamento. Depois de motivar o jovem a almejar as cães da idade, a almejar a velhice como um prêmio, o sábio salienta este caminho para a ditosa velhice, afirmando a temperança, a longanimidade, o autocontrole, o domínio das ações. Veja o versículo 32, quando ele diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Depois de motivar o jovem à sabedoria, ele vai dizer qual é esse caminho que ele tem que trilhar, se quiser alcançar esse prêmio. E ele apresenta esse caminho diferente do caminho dos nossos dias, o caminho hedonista, o caminho dos prazeres, da vazão das suas vontades. Ele vem dizer para a gente que o caminho que conduz a uma ditosa velhice é o caminho da paciência, é o caminho da temperança, da longanimidade, do autocontrole. A comparação é muito bonita nesse versículo número 32, o provérbio ganha uma nova forma. Essa comparação, melhor é do que. E é tão interessante perceber o que ele está comparando para mostrar o valor desse autocontrole, o valor dessa paciência. Ele enaltece a característica do domínio próprio. O versículo mostra a superioridade de uma pessoa paciente, aquele que desconsidera a injustiça pela paz, aquele que a injustiça que é feita com ele, que ele não revida para vingar uma injustiça. O benefício para essa pessoa e para a comunidade onde ela vive é bem maior do que o benefício trazido por um herói de guerra. A palavra herói de guerra que aparece aqui é a palavra gibor em hebraico. Ela tem a ideia de um guerreiro, de alguém que é forte fisicamente e que ele é capaz de entrar num território inimigo e destruir todos os inimigos e conquistar uma cidade. É a ideia de herói de guerra. Lembra de Sansão, que com a queixada de jumento destruiu todo um exército? É essa ideia que carrega aqui. Ele diz: olhe, um soldado de exército forte e poderoso
Nada vale diante de uma pessoa longânima, diante de uma pessoa paciente, diante de alguém que carrega essa virtude consigo. Ele diz: alguém que conquista uma cidade, nada é diante de alguém que consegue dominar o seu próprio coração e ser paciente, longânimo, ter domínio próprio. Ele diz que a força física não tem muito proveito nessa situação. Eu lembro do livro de sabedoria que nós acabamos de ler, de Tiago, falando a respeito da língua. Quando ele diz que um perfeito varão não é aquele que tem aquela forma varonil, física, que se exercita. Mas lembra quem é um perfeito varão? Aquele que é capaz de dominar a língua, o ímpeto do coração. Aquele que é paciente, prudente no falar, que avalia as suas ações antes mesmo de agir, de praticá-las. É dessa pessoa que ele está falando. E eu me lembro como Jesus é preciso ao reafirmar esse ensino no Novo Testamento. Se você se lembrar, Jesus ressignificando, ou Jesus aprofundando, ou ensinando às pessoas o verdadeiro sentido daquela lei, ele dizia assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater na tua face esquerda, se eu errar, me perdoe, mas o versículo diz mais ou menos isso, dá também a direita. Se alguém te chamar para caminhar 100 metros, caminha 1 quilômetro. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. É a ideia que Jesus estava ensinando ali, a ideia da longanimidade, da paciência, do não vingar-se, do não demonstrar a força do seu braço para fazer justiça com sua própria mão. Foi assim que Jesus viveu, e Pedro registrou isso para a gente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, quando o ultrajado não revidava com ultraje, antes entregava-se totalmente àquele que é poderoso, a Deus, para fazer justiça. Muitas vezes nós somos essas pessoas que agimos de forma impensada e não alcançamos as cães como uma coroa, porque nós vamos colher os frutos das nossas ações, como já foi alertado aqui nos Provérbios, pela nossa imprudência, pelo nosso agir impensado. Nós criamos laços para os nossos pés que nos impedem o desenvolvimento na caminhada, e o provérbio está alertando isso para a gente. O longânimo é aquele que domina o seu espírito, é aquele que trava a batalha não na força física, mas no seu interior, para não se entregar à sua própria vontade, como diz o apóstolo Paulo. É o que tem o tipo mais elevado de poder, o autocontrole, o domínio próprio, o domínio das suas ações. Quem é forte? A gente tem a ideia de que a força é aquele que pode tomar uma cidade, é aquele que pode destruir os seus inimigos, mas eu quero dizer, isso é fichinha diante daquele que controla as suas próprias paixões, daquele que controla o ímpeto do seu coração, daquele que controla a sua língua, que pensa antes de agir. Então, envelhecer com sabedoria. Em primeiro lugar, nós vemos nesse versículo número 33, 31, 32 e 33, que a ideia do autocontrole é ter domínio de si. O versículo 33, a gente lê rapidamente e pensa, não tem muita coisa a ver. Mas o que eu gosto desse trecho é que a cada 3 versículos, Deus é colocado em cena. E Deus entra em cena no versículo número 33. Quando o jovem podia estar pensando assim: tá, beleza, pai. Se eu tenho capacidade de dominar minhas ações, eu vou ser bem sucedido, eu vou poder fazer o que eu quiser. Ele poderia se estribar no seu próprio entendimento, como lemos aqui em Tiago. O homem cheio de si, que pensa que pode fazer tudo o que quer, porque ele está bem planejadinho, bem organizadinho. E nós somos muitas vezes assim. Nós somos tão organizados que às vezes esquecemos Deus de colocar Deus nos nossos planos, ou de submetê-los ao próprio Deus. E nós já vimos no início do capítulo 16 que isso não é legal e nem saudável, porque a responsabilidade do homem é fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E isso é reiterado agora no final do capítulo, lembrando esse jovem que está sendo convidado ao caminho da sabedoria, considerando uma coroa gloriosa, os cabelos brancos, as marcas da idade. Ele vem ser lembrado agora que por mais que ele tenha autocontrole, e que por esse autocontrole do versículo 32, ele pode ser mais forte que um herói de guerra, que ele tem domínio do seu espírito, e quem tem domínio do seu espírito, que governa o seu próprio espírito, é melhor do que alguém que tem força para tomar uma cidade, do que um guerreiro, um herói. O sábio vem e lembra: tudo bem, você pode tomar as melhores decisões guiados pelo seu domínio próprio, pela sua prudência, mas você sozinho não é suficiente para essas coisas. Nós sozinhos não temos competência para dirigir a nossa vida. Ele diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Mais uma vez, não faz muito sentido para nós, na nossa cultura, porque os jovens não andam mais com a pedrinha presa na cintura.
E a ideia da pedrinha presa na cintura e que jogava sobre as pernas para tomar uma decisão. Era a ideia de jogar sortes. Isso não era pecado, porque naquele contexto, sem a orientação do Espírito Santo diretamente no seu coração, as pessoas comuns, elas usavam esse recurso. Eles entendiam que aquela decisão que saía naquele jogo da sorte lá, da pedrinha, era a vontade de Deus. E de fato, Deus fazia a sua vontade na vida daquelas pessoas através daquelas sortes que eles jogavam. Lembra daqueles homens incrédulos lá no barco com Jonas e a tempestade engolindo tudo, e eles pararam para jogar sortes, para identificar quem é que estava lá no meio deles, que causou aquele tumulto todo. E as sortes caíram sobre quem? Sobre Jonas. Lembra do povo quando chegou na terra prometida sobre Josué, e que Josué lançou sortes para distribuir as terras? Deus manifestava a sua vontade através dessas sortes que eram lançadas no regaço ou no colo. Então os jovens costumavam, não oficialmente o urim e o tumim do profeta não, mas eles tinham umas pedrinhas de sortes, para na hora de tomar a decisão, e a decisão for difícil, eles pegavam a orientação de Deus através desse jogo, e ele dizia, Deus vai fazer a vontade dele aqui, e era em temor que eles faziam isso, mas alguns faziam só pelo fato de fazer, e alguns chegavam a decisões autônomas, por causa dos seus planos, orientados por si mesmo. O que o pai diz? Por mais você seja alguém autocontrolado, não esqueça, quem controla de fato todas as coisas é Deus. Ele diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. E eu gosto dessa expressão, toda, o kol aqui em hebraico. Não tem nada fora do controle de Deus. Nenhuma decisão está fora do controle de Deus. Nada toma Deus de surpresa. Deus soberanamente está presente aqui nesse texto. Na sabedoria de Israel, era Deus quem orientava o coração do povo. E o povo não podia esquecer disso, que por mais planejado que eles fossem, autocontrolados que fossem, eles precisavam viver na dependência de Deus. Envelhecer com sabedoria é ter a vida orientada pelo próprio Deus e um coração dominado pela sua lei, decisões orientadas pela sua lei. É alguém que abre mão de fazer justiça com as próprias mãos para que haja o melhor proveito na comunidade, para que haja o melhor proveito na sua vida, para que dê lugar a Deus, aquele que é dono de toda a justiça, execute a sua justiça. Então, envelhecer com sabedoria, conquistar aquele prêmio, é viver um caminho, a verdadeira velhice, ou a ditosa velhice, é ver no caminho do autocontrole, no caminho do domínio próprio. Esses versículos ensinam a gente que o autocontrole é mais importante que a força física. A longanimidade, a paciência é importante para se alcançar uma ditosa velhice. Nada de pressa, nada de precipitação, nada de justiça com as próprias mãos. É tão interessante que os que já viveram mais, os mais experientes, porque a palavra velho se torna pejorativo, né, assim nos nossos dias, mas eu vou quebrar isso. Os velhos, eles já aprenderam isso. E às vezes nós jovens queremos mostrar que somos fortes, que podemos, que sabemos, que temos as melhores decisões e agimos na força, no ímpeto do momento. Aprendam com os velhos. Eu lembro de uma frase, nunca esqueci essa frase, de um professor velho, lá em Garanhuns, pastor Irineu Ferreira, é diferente do Irineu aqui do SPN, mas é o mesmo sobrenome. Ele dizia, não quer aprender as coisas, não quer, mate os velhos. Porque ele dizia que há sabedoria na experiência e na idade, coisa que não é mais respeitada nos nossos dias. Mas envelhecer com sabedoria, na opinião de Salomão e na opinião da palavra de Deus, não é somente envelhecer viver no autocontrole ou vivendo com autocontrole, mas em segundo lugar, entrando no capítulo 17, os versículos de 1 a 3, eles acrescentam para mim mais uma virtude, para que eu possa alcançar essa coroa gloriosa, que é a velhice. Ele me ensina que envelhecer com sabedoria é ver a vida em simplicidade, é ser simples. E aqui eu quero pensar uma coisa, enquanto na primeira parte mostrou que o controle interno é mais importante do que o poder militar externo, essa segunda parte, seguindo a mesma estrutura, com essa ideia de melhor é do que, ele vai me mostrar agora que a simplicidade sobrepuja a riqueza e a abundância material. E aqui eu quero fazer uma elucidação, o que nós podemos entender por simples ou simplicidade. Porque essa palavra ela é muito mal compreendida nos nossos dias. Nós usamos o termo simples para nos referir a pessoas pobres. E a gente acha que pobreza é sinônimo de simplicidade. Mas, às vezes, há pessoas pobres que não são simples no sentido da palavra que eu quero tratar aqui.
E há pessoas ricas e abastadas que são simples, porque a ideia de simplicidade que aparece aqui é uma virtude, não diz respeito à classe social, de forma alguma. A simplicidade que aparece aqui em Provérbios é a qualidade do que é sincero, sem pretensões de luxo, pompa ou sofisticação. É alguém que está satisfeito, é alguém que está contente, é alguém que não é complexo, é alguém que é simples. E aí o texto diz para a gente no versículo 17, vê só a ideia de simplicidade. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho, que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Vê o versículo 3. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Uma virtude nova é trazida para a cena. O sábio nos ensina agora que se eu quero alcançar uma ditosa velhice, além de andar pelos caminhos do domínio próprio e da longanimidade, eu preciso guardar no meu coração a ideia da simplicidade. E aí, o versículo 1 nos descreve essa pessoa despretensiosa de luxo, de riqueza, de pompa, mas que valoriza o que verdadeiramente tem valor na sua vida. Ele descreve para mim uma pessoa modesta, simples, alguém que preza pelo que de fato tem valor na vida, alguém que preza pela paz, pela tranquilidade no lar, pela edificação de uma família firmada nos preceitos do Senhor. Porque se você ler esse versículo com mais paciência do que o que eu falo, você vai prestar atenção nessa imagem que é trazida para os nossos olhos. Olha o versículo 17, vou tentar ler devagar para a gente captar essa imagem. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Você consegue visualizar o que o sábio quer mostrar para a gente? Ele coloca aí, um do lado do outro, a ideia de dois banquetes. Ele faz um paralelo contrastando duas cenas de jantar, de hora de refeição, de hora que a família está reunida, de hora que as pessoas estão em paz, conversando umas com as outras. E ele vai escrever, botar essa cena, uma do lado da outra, contrastando uma com a outra. Na primeira cena que ele coloca, há um jantar aí, há de um lado oposto, um pedaço de pão que não foi molhado nem num molho saboroso. E aí quando eu estava pensando no molho saboroso, Asaf presenteou os pastores esses dias, no dia do pastor aqui no final de dezembro, com um molho delicioso e umas torradinhas deliciosas. Era um antepasto, acho que de pimentão ou de berinjela, era delicioso. E aí Asaf deu isso aos pastores. Quando eu estava pensando nessa cena, eu estava pensando assim, uma mesa com aquelas torradas e aquele antepastozinho gostoso, só que não deu tempo de molhar, ou não tinha o antepasto. Ele está descrevendo um jantar que não era assim saboroso para ser deglutido, saboreado, mas era algo que estava sendo comido com prazer, porque o que importava ali não era o luxo ou a pompa, era a simplicidade e a harmonia e a paz desfrutada na família. Era o que tinha verdadeiramente valor. Percebe de um lado isso. Mas do outro lado, aquele primeiro jantar estava sendo saboreado com segurança, com paz, com simplicidade, a família reunida, a imagem que eu consigo ver. Do outro lado, tem um banquete real, com aquela decoração luxuosa, aquele banquete pomposo, com aquele presunto caríssimo, com aquele vinho delicioso vindo de outros países, e aquela comida toda, aquele ambiente todo cheio de frutas. Mas percebe o que enche de fato aquele lugar? Lê de novo a segunda parte. Do que a casa farta de carnes, e a mesma fartura que havia de carnes, havia de quê? Contendas. É o contraste que ele coloca diante do jovem e de nós nessa manhã, para dizer, tipo assim, para o filho, o que você almeja com a sua vida? O que de fato tem valor para a sua vida? Onde é que você quer chegar com a sua vida, meu filho? O provérbio como que questiona aquele jovem, e ele diz, então, meu filho, você aceita um estilo de vida modesto, onde as verdadeiras coisas têm os seus verdadeiros lugares, por exemplo, viver em paz, a obediência é respeitada, o valor de cada um é respeitado, onde há, sim, esse equilíbrio, onde há esse lugar seguro? Ou você quer se entregar à ganância e dar valor às coisas materiais, e entregar-se à busca pelos bens materiais e ter uma vida luxuosa a qualquer custo? A custo da paz? A custo do bem-estar? O pai está colocando essa cena diante do filho para estimulá-lo a essa simplicidade, a esta vida despretensiosa de riquezas,
luxos e extravagância. O versículo 2 vai mostrar essa simplicidade agora no caráter, não somente na busca pelo bem-estar ou pelos bens materiais. O versículo 2 agora traz outra cena, ele coloca um ser, o escravo, mas é um escravo que é prudente, que dominará sobre o filho, que causa vergonha, e entre os irmãos, que vai ter parte na herança. Vê só agora que a simplicidade, ou essa ganância que povoa o coração daqueles que são loucos e desprezam a sabedoria, é trazido para uma cena prática, para que o filho pudesse almejar de fato a sabedoria, abraçar a sabedoria, vivendo em simplicidade de caráter, e pudesse alcançar aquela coroa gloriosa que era a velhice. E ele traz para a cena um escravo. E aí é interessante que eu fui pesquisar para encontrar algum escravo para tentar ilustrar, de escravo que foi, honrado, que era o herdeiro, mas não um registro na Bíblia de um escravo que fez isso, que foi honrado, mas que seria se não tivesse filhos. Lembra, né, que tinha Abraão, enquanto não tinha filho, a herança dele seria para um escravo. Mas aqui é a ideia de filhos que se entregaram à ganância pela riqueza do pai e que por causa dessa busca exagerada ou essa entrega a essa ganância, aquele escravo simples que vivia dentro de casa, aquele escravo prudente que era obediente ao seu Senhor e ao mesmo tempo a Deus, que entendia, como ensinou o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 23, que a gente deve fazer as coisas não por causa dos homens, mas para Deus. Esse escravo aqui figurado é este. Ele diz que esse escravo, ele alcançou uma posição de honra sobre o filho. E essa palavra é muito forte, porque o filho aqui é aquele que tem o direito à posse, o direito à bênção. Eles não, mas ele foi tão imprudente, ele foi tão sem simplicidade, ele foi tão assim destemperado, que o escravo que herdou, porque ele causava vergonha a seu pai, ele foi deserdado. E no meio dos irmãos, porque havia outros herdeiros, esse escravo alcançou parte na herança, por causa da simplicidade que havia no seu coração, por causa do seu viver despretensioso, de luxo, de riqueza, de poder. O Pai está ensinando o que Jesus ensinou para a gente em Mateus capítulo 6, de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, deixarmos o coração orientar pela palavra de Deus e pelo seu padrão santo, e que as outras coisas, que às vezes nós nos preocupamos muito mais com elas, nos seriam acrescentadas. É seguindo a mesma estrutura que agora a gente vai perceber isso, depois de mostrar que a liderança familiar depende mais desse caráter simples do que do nascimento biológico, e enaltecer esse caráter simples, é que ele coloca Deus de novo em cena. A cada 3 versículos, o Senhor aparece. E agora o versículo 3 mostra para a gente essa ideia de que Deus está ali para provar esses corações, as pretensões do coração, os segredos do coração dos homens, as razões pelas quais os homens agem, constroem, planejam, pensam, agem, falam. Deus está lá. E é interessante perceber essa figura. O versículo 3 diz: o crisol prova a prata, e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. E aí, não sei se vocês conhecem, pessoalmente eu não conheço, a ideia do processo de acrisolamento da prata, mas é a ideia de esquentá-la e de prová-la, para que espume, e na espuma dela possa se desfazer de suas impurezas. Tiradas essas impurezas, ela se torna pura, provada. O processo é realizado assim. O outro é o processo do ouro, e é interessante que nesse contexto, é como se fosse um forninho particular, pequenininho, portátil, feito de barro, com 2 saídas, e era feito em casa esse processo de depuração do ouro também, onde ele era esquentado, e eu esqueci agora os graus que ele vai derreter para fazer isso. Por um lado sairia o ouro derretido, e por outro era por onde a pessoa soprava para o fogo ficar cada vez mais quente, e o ouro era provado e depurado, para ver o que de fato era, para ver se de fato era verdadeiro. Ele diz que esses processos, ele está comparando assim, agora com o que tem o poder de conhecer as motivações do coração do homem e as pretensões do coração do homem, para saber ou para demonstrar para esse próprio homem quem ele é. Porque as provas, elas não vão ensinar a Deus quem nós somos. As provas, elas nos mostram quem nós somos. Deus conhece o nosso coração. Ele não precisa de provar a gente para saber quem a gente é. Ele nos prova para nós sabermos quem nós somos. E é interessante que aqui ele diz que, o versículo 3, aos corações, é Deus quem prova os corações. Deus prova as pretensões de todos os seres humanos para determinar a autenticidade,
a pureza, as motivações, porque quando Jesus vier, Ele julgará os segredos dos corações dos homens. É essa a ideia. E aí, este provérbio triplo aqui, o 1, 2 e 3, ele vem para o filho, mais uma vez para estimulá-lo a buscar essa coroa, para buscar uma ditosa velhice. Mas esse provérbio está aqui para consolar o filho e, ao mesmo tempo, acautelar o filho, o jovem, com a verdade de que o Senhor soberano, o Senhor onipotente, trata cada pessoa de acordo com as motivações de seus corações. Também esses versículos estão aqui para encorajar o jovem a ter esse coração repleto dessa virtude, para ter esse coração simples, humilde, e a fazer como Davi fez, a pedir a Deus que lhe mostre o seu coração, que oriente a sua vida, que faça-o perceber o que de fato povoa o nosso coração. Porque você já parou para pensar aonde um coração iludido é capaz de nos levar? Aonde um coração cheio de falsas motivações é capaz de nos fazer chegar até o fundo do poço? O engano, quando ele é abraçado como verdade, ele nos motiva a construirmos um edifício falso e a vivermos uma vida falsa. Por isso, o jovem simples, ele não é cheio de si, mas ele busca a orientação de Deus, como Davi diz no Salmo 139. Senhor, é o Senhor quem me sonda, é o Senhor que me conhece de verdade, é o Senhor que perscruta as mais profundas motivações do meu coração. Então, Senhor, me ajuda a conhecer o meu coração. Veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau, me convença desses maus caminhos e me guia pelo caminho eterno. É a ideia de alguém que não quer viver de acordo com as suas falsas pretensões, com as suas pretensões pelo que não há valor. É a ideia de alguém que quer viver a vida de simplicidade. Então, para alcançarmos a coroa gloriosa, a coroa das cães, nós vimos aqui em primeiro lugar que é necessário envelhecer ou viver no temor do Senhor, tendo autocontrole. Mas não somente isso, em segundo lugar, envelhecer com sabedoria é viver com simplicidade. E por fim, para a gente encerrar, os últimos 3 versículos nos ensinam uma nova virtude. Além do autocontrole e da simplicidade, o sábio está motivando o filho a abraçar a sabedoria e a viver agora uma vida de justiça. E é muito interessante, porque mais uma vez a ideia de alguém que discursa ou que fala é trazido para a cena. E aí nesta cena final, o versículo 4 até o versículo 6 diz assim: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna, o que escarnece do pobre insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Agora, depois de falar a respeito da ideia da paciência, da prudência, do autocontrole, depois de falar da simplicidade, da não pretensão por poder, por riqueza, por luxo, o pai agora estimula o filho, ou o jovem, ou o aprendiz, a uma vida ou a um padrão de justiça. E a ideia de justiça é adequação ao legal, adequação à lei, viver sob o que é padrão. Embora numa cultura ou numa época em que os padrões são quebrados e as pessoas não querem viver por padrões, Salomão está me dizendo: quer alcançar ditosa velhice? Enquadre-se ao padrão de Deus, viva no temor do Senhor. E aqui ele coloca para a gente 2 pessoas. Primeiro, ele coloca alguém que é tratado como o malfazejo. Ele ressalta aqui a ideia de alguém que é mau, ou então de alguém que é mentiroso. E depois ele fala de alguém que é escarnecedor. E é tão interessante que a gente sempre vai olhar para um mentiroso, aquele que pratica mentira, aquele que não fala a verdade, aquele que omite. Mas o que esse versículo ressalta para a gente, para aqueles que querem viver nesse padrão de justiça do Senhor e alcançar essa coroa de glória, ele ressalta que mentiroso não é só aquele que profere mentiras. Ele me ensina que aqueles que dão ouvidos à mentira também é mentiroso. Aquele que abre seus ouvidos para a injustiça também é injusto. Que mentiroso não é só aquele que profere, mas aquele que acolhe, aquele que dá tempo, aquele que abre os seus ouvidos à mentira.
E você percebe que não é uma exortação nova em Provérbios, que o pai já aconselhou o filho para ele ter cuidado com quem ele se acompanhava, de quem ele ouvia palavras, a quem ele abria o seu coração, as portas do seu coração, que era o seu ouvido, porque ele estava consciente e querendo demonstrar ao filho que mentiroso não é só quem mente, mas quem acolhe a mentira e abre os seus ouvidos para a mentira. Ele próprio é mentiroso, como o versículo coloca para a gente. Ou o malfazejo, que atenta os seus ouvidos a quem profere a maldade. Esse também é mau. O indivíduo que dá ouvidos à maldade, ele próprio é mau. Aquele que ri-se das coisas, ele está se apropriando daquelas mesmas coisas, como Paulo coloca. Não somente quem pratica, mas quem aprova. E nós muitas vezes, como cristãos, estamos vivendo ao contrário da bem-aventurança do Salmo 1. Estamos rindo com os escarnecedores, nos aconselhando com pecadores e dando longas risadas do mal que acomete as pessoas. É isso que ele está chamando a atenção do filho. Quer alcançar a coroa de glória? Viva de fato a justiça. E viver a justiça não é só olhar para a sua vida e não somente praticar, mas não aprovar e não dar espaço na sua vida para as pessoas que assim praticam. E aí ele olha no versículo 5, falando agora do escarnecedor. Ele diz que o escarnecedor do pobre, ele insulta o que o criou. E a ideia do escarnecedor é aquela pessoa que ri-se, que zomba da condição social da outra pessoa ou da calamidade que a cometeu. É a ideia da pessoa que disse: está nessa situação porque não aproveitou as oportunidades, porque não fez o que era certo, você não trabalhou, é por isso que você está sofrendo aí, tome, isso é o que você merece. E muitas pessoas que alcançam um patamar de desenvolvimento material melhor, tratam assim outras pessoas como preguiçosas, que não aproveitam as oportunidades e zomba da condição delas. E a ideia é, o cristão ou o sábio, ele não deve agir dessa forma como um escarnecedor, seja qual for a situação ou a calamidade. Porque o padrão que nos é dado é pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, por exemplo, reiterando isso aqui. O papel de um cristão é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É a ideia da hombridade, do companheirismo, do auxílio, do amor ao próximo. E essa é a ideia que é trazida para cá. O soberano Senhor tratará aquele que deprecia os desvalidos como se fossem seus inimigos, e castigará aqueles que zombam da pobreza, como se assim o fossem também, por causa da sua crueldade e da sua arrogância. E aí o versículo que chega ao fim nessa passagem, fechando a nossa passagem, ele nos diz o versículo 6, reiterando a figura de que cabelos brancos não é um defeito, que pele enrugada não é um problema, é tratado aqui como coroa gloriosa. Ele diz o verso 6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. O que esse versículo quer dizer aqui no final? E aí, ele fecha a passagem trazendo mais uma motivação para o jovem seguir. Seguir primeiro o caminho da justiça, o caminho da prudência, do autocontrole, da simplicidade. Mas eu gosto de pensar aqui, olhar para o retrato do nosso dia. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ele está falando de quem? Dos netos. Isso era um sinônimo de bênção em Israel. Ver os filhos, terem os filhos. Salmo 128 eu já falei disso aqui, não é assim? E ter filho era muita bênção. Salmo 127 reitera isso para a gente também. Mas aí, eu não sei se o pastor está aqui, mas só olhar para o pastor Cláudio, que teve netinho recentemente, que está bem ali, Arthur. Olha a alegria dele. Ouça um avô falar sobre o primeiro neto. Eles, é alegria dobrada. Ser avô é a melhor coisa que existe, é ser pai sem responsabilidade, só desfruta da alegria. E isso que ele está dizendo para a gente, é a ideia de desfrutar a bênção de Deus, é chegar a tal fase da vida, que você consegue ver os filhos dos filhos, e desfrutar da infância deles, sem aquela preocupação de, eita, vou comprar comida, eita, vou trocar a fralda, eita, ficou doente. Não, é desfrutar o lado bom de ter uma criança dentro de casa, a alegria de cuidar dela, e no final do dia, quando ela estiver dando trabalho, pegue pai, leve para sua casa, cuide do seu filho. E ele está lembrando isso aqui, é a fase boa da vida, é a coroa da glória, é motivando o filho a buscar a justiça. Mas não há glória só para aqueles que ficaram velhos, porque enquanto a glória dos velhos é ter netos e ver a família crescer e prosperar, e não pensa em crescer e prosperar só bênção material, é ver a vida. Ele diz no final do versículo 6, e a glória para os filhos que tiveram filhos. A glória dos filhos é ter os seus pais, o legado dos seus pais,
o que os seus pais deixaram para ele. É aquele que está ali no meio, olha para baixo e vê os seus filhos, e a responsabilidade de educá-los, mas olha para cima e tem ali aquele amparo, aquele lugar de refúgio, onde buscar conselho, onde buscar, como se fosse o porto seguro, onde ele vai ter esse legado para o resto da vida. E é assim que fecha essa porção, trazendo a atenção do filho. O que ele quer não é enaltecer e simplesmente enaltecer os velhos. Ele quer motivar cada um de nós a uma vida de justiça, de equidade, de equilíbrio, de prudência, de simplicidade. Mas ele não trouxe aqui um cheque de R$1 milhão. Ele não trouxe uma casa para ser sorteada para quem fosse o mais prudente. Ele não trouxe carros importados. Não. Ele trouxe o que a gente tem fugido. Cabelos brancos, marcas da idade, para mostrar que há valor na velhice. E aí, para a gente pensar e encerrar esse momento, eu trago algumas perguntas. Como nós podemos trilhar esse caminho do envelhecer com sabedoria? Como nós podemos galgar esse caminho de uma ditosa velhice? Como ter domínio de si? Como por si sozinho viver em simplicidade? Como por mim mesmo eu posso andar em justiça? Como? Como nesse contexto que vemos de tempos de tantas inversões, onde vida boa e vida completa, onde bem-aventurado é aquele que pode fazer o que deseja, realizar todas as suas vontades, bem-aventurado é aquele que pode viajar ao mundo, comer nos melhores restaurantes, comprar as melhores coisas, sorrir de qualquer coisa, esbanjar. Como podemos ver esse padrão neste mundo que vive ao contrário? Eu queria lembrar aqui que esse padrão todo é colocado como esse ideal de Deus, diante de mim e de vocês. Mas que sem Cristo e a sua obra, é impossível ao homem alcançar ditosa velhice. Sem a obra do nosso soberano Salvador, é impossível a qualquer um de nós desfrutar de uma velhice em sabedoria, de uma coroa de glória, que são as cães da idade, de um envelhecer saudável. Somente pela obra do nosso Salvador Jesus Cristo é que nós podemos desfrutar dessa obra do seu Espírito, que implementa em nós o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, onde eu posso sim ser longânimo, onde eu posso ser pacificador, bondoso. É somente por obra de Cristo. Não pense que pelos seus próprios empreendimentos você vai conseguir ser alguém que tem esse autocontrole. Somente pela obra do Espírito Santo, que molda, que transforma e aperfeiçoa o nosso coração, e nos dá o domínio próprio, e nos dá uma nova cosmovisão. Ele é quem transforma a nossa mente, Ele é quem nos faz ver que o valor da vida não está nas riquezas, nas honrarias, no luxo. Ele é quem nos faz ver o verdadeiro sentido da vida e onde está o nosso tesouro. E é até interessante lembrar de Paulo, é lá no alto, é buscar lá na glória, lá está o nosso tesouro, como cantou os vencedores por Cristo, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, onde o ouro ele não vai ser corroído nem roubado, onde está o verdadeiro tesouro, é lá na glória. Viver com simplicidade aqui é o desafio daqueles que estão em Cristo, mas aí é quando a gente pensa num padrão de justiça, de não somente praticar a verdade, mas não dar ouvidos à mentira ou à maldade. Como nós podemos conseguir uma verdadeira justiça? Se em nós mesmos não há justiça, se os nossos melhores esforços, se as nossas melhores obras por nós mesmos, independentes de Cristo, não passam de trapos de imundícia. Somente quando a obra de Cristo é creditada na nossa conta, somente quando Ele imputa em nós aquilo que nós não temos, é que podemos ver esse padrão de justiça. Por isso eu queria lembrar que a sorte se lança no regaço, mas toda a decisão e as melhores decisões procedem do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos viver e galgar uma ditosa velhice se não andarmos com Cristo e na dependência de sua obra. Você pode ser uma boa pessoa, você pode evitar muitos comportamentos indesejáveis para a sociedade, para a igreja, para os cristãos. Você pode ser até uma família cristã, assim, nos termos evangélicos. Mas se não depende de Cristo para galgar essa ditosa velhice ou para ver a sua vida comum, a nossa vida ou a sua vida tem sido vã. Então, eu queria aqui lembrar que em Cristo nós somos desafiados a galgar ou a buscar essa ditosa velhice,
a buscar um envelhecer com sabedoria. Em Cristo, os cabelos brancos são ressignificados. Em Cristo, a pele que não é mais firme, ela é ressignificada. E eu queria aqui lembrar aos jovens: jovens, não pensem que a juventude vai durar para o resto da vida. Nós ficaremos velhos. É o curso natural da vida. E é interessante que na velhice, os geriatras presentes podem me ajudar. Nós perdemos o equilíbrio, a visão, a memória, o vigor, a fertilidade, ou seja, tudo aquilo que é exaltado na juventude é passageiro. E aí com isso eu queria lembrar: construa edifícios que permaneçam. Construa tesouros que permaneçam. E os tesouros que permanecem não são os materiais, são esses tesouros de virtudes, de obediência a Deus, que construímos no temor do Senhor. E com isso eu queria desafiar os jovens da igreja. Vamos conhecer os idosos, ou os que vivem a melhor idade, a boa idade, os da maturidade. Vamos conhecê-los, conhecer as suas histórias, valorizar os seus cabelos brancos. Vamos nos aproximar deles e não ter medo, porque parece que as pessoas têm medo de se aproximar do idoso, de ouvi-lo contar as suas histórias, de ser edificado pelo convívio com eles, de ouvir os seus conselhos, de respeitá-los. Esse é o desafio que eu trago para os jovens, diante dessas coroas que são colocadas aqui dentro de nós, e que eu estou olhando aqui e vejo várias no nosso meio. Mas eu queria também falar para os idosos, porque tem muito idoso mimimi. Estou velho, não, a vida não tem mais sentido, eu não vou mais para canto nenhum, eu não vou fazer mais nada. Não é o idoso cristão. Lembra do que Salomão fala para os idosos? Eles, na velhice ainda darão frutos. Há muito o que ser feito, há um desafio para os idosos da igreja, há uma vida a ser vivida, nada de mascarar a idade, mentir ou se ofender quando alguém lhe perguntar: quantos anos você tem? Responda com orgulho de alguém que já viveu, que já desfrutou do cuidado de Deus, que já viu as promessas de Deus se cumprir, que já provou do cuidado de Deus em meio às provações, que já viu Deus intervir e cuidar de seu povo e mudar a história de muita gente e transformar realidades. Então nada de sucumbir com as marcas, com o peso, com a perda de vigor, nada disso. Em Cristo nós não só nascemos, crescemos, temos filhos, envelhecemos e morremos. Lembra disso? Em Cristo nós nascemos, crescemos, temos filhos, envelhecemos, morremos, ressuscitamos e vivemos eternamente, porque a vida não se limita aqui, ou a somente essa fase, ou somente esse momento. Então, idosos em Cristo, vivam abundantemente, alegrem-se, assumam essa posição de prestígio, de respeito, de testemunho, de exemplo, e ensinem aos jovens, e aqueles que não quiserem respeitar, chamem a atenção pela palavra, porque os jovens devem respeitar os mais velhos. E aí aqueles aqui da igreja que eu digo, o senhor e a senhora, e não gostam muito, me perdoem, é porque desde pequeno lá em casa dizem assim: respeita os mais velhos, 1 ano e mais velho já é senhor. Então, senhor e senhora aqui às vezes está na respiração, na veia. Senhor, senhora, é um hábito de consideração, não pense que é uma ofensa, mas é uma forma de reconhecer que há valor nos seus cabelos brancos e nos sinais do tempo na sua face. Uma vida longa é uma recompensa de uma vida íntegra, é o que essa passagem me ensina. De uma vida longa é sinônimo de uma vida na dependência de Deus, porque muitas vezes crentes morrem, pessoas não chegam à velhice, isso não quer dizer que não foi aprovado, porque o que ele quer ensinar para a gente é que a verdadeira vida não se limita a 70, 80 ou 90 anos. A verdadeira vida, ela é eterna e é a recompensa de uma vida em Cristo. E sem Cristo, nós não alcançamos essas cães, nós não alcançamos essa coroa de glória. Somente nele nós vivemos a verdadeira vida e não permaneceremos na terceira idade, mas chegaremos numa quarta, onde viveremos eternamente na sua presença e para a sua glória. Então, jovens, olhem para essa terceira idade como um prêmio que vocês devem buscar, uma ditosa velhice. E os idosos, se não têm vivido essa ditosa velhice, é tempo para tudo e há tempo para tudo. Arrependam-se, creia e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Vamos ficar.